muito difícil o dia a dia, né, de alguns familiares, principalmente porque a gente sabe que em alguns quadros de demência, tem pacientes que têm muitos sintomas que a gente chama de comportamentais. As pessoas não têm essa percepção das coisas, assim. Isso é muito importante, né? Era a mesma alimentação, a dieta dele há 50 anos. 50 anos eu falava, vamos mudar esse negócio, vamos colocar outro. Vitor, tá funcionando há 50 anos. Eu não vou mudar. Pessoa que às vezes aposenta e aí ela acaba falando assim, agora eu vou curtir, não vou fazer nada, não vou, né? Só super tranquilo. E aí, na verdade, é quando ela precisa estimular a cognição. Então, é quando ela precisa começar a aprender coisas novas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Hoje vamos nos aprofundar em um tema essencial, que é a saúde mental e a importância de cuidar da nossa memória. Pois o mês de fevereiro é o mês de fevereiro roxo, é um mês de conscientização a respeito de 3 doenças crônicas, mal de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Eu sou Vitor Mesquita, músico, produtor audiovisual e host do Lamparina Cast. E em conjunto aqui com meu amigo Fábio Gabriel, faixa preta em jiu-jitsu, e lidera um projeto social bem legal aqui em Brasília. Antes de começar o episódio, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, compartilhe com seus amigos que a gente já está começando. E quero agradecer a você que está com a gente, acompanhando o nosso podcast. E é isso, Vitor Mesquita. Estamos aqui mais um episódio do Lamparina, o podcast oficial de Brasília. Esse episódio é patrocinado pela FIBO, uma ferramenta de inteligência artificial que está revolucionando a preparação para o Enem. Hoje, como o Vitor falou, vamos falar de um assunto muito importante, que é a nossa memória, nossa saúde mental. Como sempre falamos, convidamos sempre convidados especiais. E hoje, uma grande honra, receber a doutora Randara Rios, especialista em clínica médica pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e geriatra pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Titular e membro associada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito bem-vinda, doutora Randara, ao Lamparina Podcast. Muito obrigada, bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder colaborar um pouquinho com essa conscientização do fevereiro roxo, né? Uhum. E só para esclarecer, o fevereiro a gente fala dessas 3 doenças crônicas, mas a gente tem em setembro o Setembro Lilás, né? Que é especificamente sobre as demências, né? E aí é um evento mundial, então, mas sempre é válido a gente estar falando sobre as doenças mentais. Com certeza. A geriatria é um propósito de vida e a senhora é muito realizada com isso, né, em poder ajudar o próximo e ter a qualidade de vida e uma longevidade saudável. Uhum. Queremos começar com essa frase da geriatria. E quais benefícios para as pessoas a geriatria traz? Bom, eu costumo mencionar que o geriatra ele é um maestro, né? Então, assim, para uma orquestra funcionar, para uma orquestra brilhar, a gente tem que ter um maestro, né? E na geriatria, para o indivíduo ter um processo de envelhecimento saudável, eu falo que ele precisa de um geriatra para fazer uma administração de todas as suas áreas. Hoje a gente tem que, né, as especialidades estão muito, até subespecialidades a gente está tendo. Por exemplo, Sim. Na ortopedia você tem um especialista em joelho, você tem um especialista em ombro. O geriatra, ele é um clínico que olha o todo, ele tem esse olhar holístico. Então, a gente consegue fazer uma abrangência bem minuciosa e conseguir, principalmente, fazer o que eu adoro, que é promoção à saúde. A doutora falou, o que são doenças crônicas? Bom, então, doenças crônicas. Primeiro, eu gostaria até de falar Sim, por favor. Quando a gente fala saúde, né, que é para a gente entender sobre saúde, a pessoa estar com saúde não necessariamente é a pessoa ter ausência de doença, né? Uhum. Mas sim a pessoa ter um bem-estar em todos os aspectos, seja o físico, o mental, o intelectual, psicológico, né? Então, em todo o todo do indivíduo. Então, é um bem-estar. Mas ela pode ter uma doença, estar compensada da doença e ter
estar saudável. E a questão, assim, doenças crônicas. A gente tem hipertensão, é uma doença que a pessoa vai ter um diagnóstico e ela vai acompanhar e pode ficar muito bem compensada. Uma diabetes também é uma doença crônica. E lúpus, fibromialgia e as demências também, né? São doenças que você vai ter um diagnóstico e provavelmente você vai evoluir a sua vida com aquele diagnóstico. Se você fizer um acompanhamento regular com um especialista, você consegue compensá-lo e aquilo dali não ter tanto impacto no seu dia a dia. Entendido. Na verdade, a geriatria também, as pessoas podem ir ao médico por conta de uma prevenção. Porque as pessoas só vão ao médico quando estão doentes, vamos dizer assim, né? Isso. Então existe a parte da prevenção, que é muito importante, ainda mais em algumas doenças chamadas doenças mentais, digamos neurodegenerativas, assim, né? Neurodegenerativas, o nome é até difícil de falar. O neurodegenerativo, exatamente, mas é isso. E é uma coisa importante que um dia, um tempo atrás, me causou estranheza, estava no carro, eu e minha esposa, e aí o telefone tocou e eu atendi. Era de um hospital. E olha, aqui a gente tem um trabalho na verdade, de acompanhamento, da parte da geriatria. E gostaria de saber se o senhor gostaria de marcar alguma consulta. Aquilo me estranhou. Na verdade, me soou como um preconceito para mim. Eu mesmo senti isso, mas foi na parte de um preconceito. Eu que criou esse preconceito. Então, na verdade, eu pude perceber que é uma prevenção que eles estavam querendo iniciar comigo. Eu tô com 46 anos, até a gente só vê geriatria com um senhorzinho, né? Exato. Aí minha senhora até riu muito, né, a respeito do assunto. Mas é isso, né? A parte da prevenção é muito importante, se começar desde novo, isso? Os sinais que a gente está envelhecendo. Tem isso, é verdade. Porque eu falo assim, gente, a gente chega nos 30 anos, nós chegamos no nosso auge. Sim. Depois dos 30, a gente está evoluindo numa ladeira, que pode ser uma ladeira mais íngreme ou não. Sim. E isso tudo vai depender dessa prevenção, dessa promoção à saúde. Então, basicamente, por que os 45? E aí, provavelmente, você recebeu essa ligação porque você passou deles. É possível. Porque a partir dos 45, tem exames de rastreio, ou seja, de prevenção, que é o que as pessoas chamam de check-up, que já são essenciais a partir dos 45. Por exemplo, uma colonoscopia. Então, as pessoas não têm essa consciência, não têm esse conhecimento. Quando elas fazem um acompanhamento, né, de forma mais preventiva e regular, aí ela começa a fazer. E a gente sabe que as doenças, inclusive câncer, neoplasia, estão aumentando, né, a sua incidência. Então, a importância de fazer esse acompanhamento. Aí eu falo isso, que realmente o geriatra... E vou te falar que esse preconceito não é só seu. Sim. Sabia que já não teve... mais, tá? Então tá bom. Então, mais, ainda bem que mudou, né? Se conformou. Ou seja, conformou que passou dos 30, né? Ou seja, já tá na ladeira. A palavra feia, né? Preconceito, né? Mas o ser humano é inserido, tem isso. Essas coisas. Na verdade, é essa consciência, né? Eu identifiquei isso, tá, gente? Essa consciência, né? Mas não é incomum, eu inclusive chegar, já recebi às vezes no consultório, filhos que querem vir antes na consulta para bater um papo, falar sobre o pai ou a mãe, e eles falam assim, mas você não fala que você é geriatra, porque se você falar que é geriatra, pro idoso de 70, 80, Sim. Existe um preconceito. Porque acha que geriatra é só a pessoa que está doente, e não é assim. Ou que seja desculpa a palavra, um velho, né? Exatamente. A pessoa idosa que já tem uma funcionalidade prejudicada. Tem o novo e tem o mais antigo. O old school, chamamos assim. Exatamente. Mas assim, aí até chegando num ponto super importante para entender que na geriatria, idade são números para nós, não são o mais importante. Na geriatria, o mais importante é a funcionalidade. Então, eu vou dar um exemplo. A gente sabe, o Abílio Diniz tem seus 80 e tanto, né, ainda administra suas empresas, pratica atividade física regularmente. Mas nós temos outros pacientes com a mesma idade do Abílio Diniz que estão totalmente dependentes. Sim. Então, não é idade, é funcionalidade que é o mais importante na geriatria. E aí, retomando nisso,
Por que não começar o acompanhamento a partir dos 45 com o geriatra, que a gente fez a formação em clínica? Então, nós somos clínicos. E aí você vai conseguir fazer esse acompanhamento preventivo. Chegando nos 60, você vai continuar com o mesmo profissional, que já vai conhecer sua biografia de vida, né? Sua biografia de saúde, e vai conseguir fazer isso de forma muito mais preventiva. A gente tem alguns hospitais mesmo que estão com esses programas preventivos, porque promoção à saúde a gente já sabe que é o mais importante, né? A doutora falou a respeito da funcionabilidade, né? Isso funcionalidade. Funcionalidade, né? Isso. Isso tem a ver com também o mental. Tem a atividade física, mas também tem a ver com o mental. Como que nós podemos identificar que nós precisamos de atenção com a nossa saúde mental? Certo. Os sinais. Os sinais, isso. Eu só vou fazer um adendo sobre a funcionalidade, mas é assim, funcionalidade a gente tem dois aspectos que a gente olha diferente. Uma é a funcionalidade da pessoa que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária. O que é isso? É como a pessoa lida com o meio ambiente. Então, por exemplo, é aquele idoso que ainda paga contas, que faz compra de supermercado, que faz comida, enfim. Então, ele é funcional no meio ambiente. Enquanto a gente tem a que a gente chama atividades básicas de vida diária, é o autocuidado. Então, é aquela pessoa idosa que consegue tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, enfim, fazer todo o seu autocuidado sozinho. Mas a gente sabe que aí tem alguns pacientes, ou por doenças crônicas, neurodegenerativas, enfim, vão perdendo essa funcionalidade e vão começando a diminuir essas atividades, né? Retomando sobre a questão dos fatores, assim, na verdade, os sinais, que são os sinais que a gente fala de alerta, né? Por isso que eu quis falar da atividade, por exemplo, pessoa que antes não tinha dificuldade nenhuma em fazer compra de supermercado, mas agora, quando tem dificuldade, começa a ter problemas em relação a troco, a pagamentos, então pagava as contas e agora está tendo dificuldade, está esquecendo de pagar algumas contas, ou, por exemplo, tomava todos os seus remédios sozinho e não está mais conseguindo, está tendo uma dificuldade na administração dos remédios. Então, quando começa a ter uma dificuldade nessas atividades instrumentais, ou seja, do meio ambiente, é uma questão que a gente já liga um sinal de alerta. Outra, por exemplo, a pessoa que sempre foi para a casa da filha, dirigindo, mas agora se perdeu no caminho, não sabe como chegar. Então, outro sinal de alerta importante. Às vezes, dificuldade também, por exemplo, de linguagem. Começa a ter problema de lembrar palavras na hora de se comunicar. Então, são sinais, assim, que a gente fica mais atento e que realmente precisa de um profissional para fazer essa investigação. Aí, seja um geriatra, seja um neurologista, um psiquiatra consegue fazer essa investigação, né? E a outra coisa que eu acho importante é a perda da autocrítica. Então, a gente sabe que é aquela pessoa que, por exemplo, não falava coisas inapropriadas e começa a falar coisas inapropriadas no meio onde não era para ser, sabe? Ou mesmo não percebe que está tendo dificuldade de memória. E uma coisa em relação à memória especificamente é que a gente fica muito mais atento, porque todo mundo fala assim, mas ela lembra muito bem as coisas do passado. Nossa, ela sabe contar histórias com detalhes. Mas e as coisas recentes? Porque as doenças neurodegenerativas tendem a gente a perder um pouco a memória recente. É o que se perde primeiro, tá? Então, e as pessoas atribuem muito à idade. Então, os filhos, às vezes, começam a perceber que a pessoa está esquecendo, está repetitiva e atribui à idade. Mas a gente tem que entender, demência não é para acontecer por conta de idade, não existe. Até fazer uma correção aqui, porque infelizmente ainda tem, né, profissionais que não têm uma formação adequada e diagnosticam demência senil. Esse diagnóstico não existe. Por conta de idade, especificamente. Pela idade, não existe. Então, uma outra coisa importante é que demência, quando a gente fala demência, e hoje a gente eu ainda falo aqui porque a gente está lidando com várias pessoas que não têm o conhecimento específico, mas só para entender que a gente está mudando esse termo já mudou, que hoje a gente não usa demência, a gente usa transtorno neurocognitivo maior. Por quê? Porque demência tem um estigma tão ruim, não é? As pessoas estigmatizam. A pessoa está demente, né? Então é uma coisa meio pejorativa. Aí está tentando se mudar esse termo, mas aí ficou um nome muito grande, né? Uma sigla uma sigla grande, mas tentando mudar por causa desse estigma.
E quando a gente fala em demência, as pessoas já associam demência a Alzheimer. Sim. E não são sinônimos. Porque a gente tem outras demências, várias outras demências. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né, que teve um acidente vascular cerebral, ela pode vir ter uma demência, só que aí é uma demência vascular. É porque o Alzheimer é o mais comum, é a doença mais comum das demências, das síndromes demenciais. Mas não é a única, só para poder, eu acho que é bom esclarecer isso. A minha avó mesmo, ela teve, assim, a gente achava que era Alzheimer. Os primeiros diagnósticos, ela e meu avô em 94 foram assistir a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Aí no primeiro jogo, ela falou, eu vou no banheiro e volto, dentro do estádio. Não voltou. Ou seja, se perdeu. Foi uma situação, aí meu avô voltou, ele estava com um grupo, voltaram para um lugar, aí ela lembrou, ela foi parar na polícia, né, provavelmente, ela lembrou de um telefone no Brasil, que ligaram, conseguiram contactar meu avô, aí já acendeu o sinal de alerta, né? Meu avô era médico. Aí já voltou pro Brasil, nem continuou assistindo a Copa, né? Aí começou a fazer o exame, inicialmente acharam que era mal de Alzheimer. E assim, se você for olhar assim, a progressão do estado dela era bem parecido com o mal de Alzheimer, mas o médico falou que foi uma sequência de derrames que ela teve no cérebro. Isso. Que foi acontecendo. É isso, a vascular é a segunda causa. Hoje, inclusive, só para te explicar, é um pouco mais complexo, mas a gente tem o que a gente chama de demência mista, que a gente vê uma evolução tipo Alzheimer mesmo, que é uma coisa bem insidiosa, né, devagar, e a pessoa que às vezes está indo como um Alzheimer, de repente ela cai muito o degrau que a gente fala, então perde muito. Aí é a mista, é o Alzheimer com a vascular junto. Entendeu? Mas isso é bem complexo, né? Doutora Randara, a gente vê que cerca de 1 milhão de pessoas tem algum tipo de transtorno, né? Chamado antigamente, que muda de demência. De demência. E quase 100 mil novos casos de Alzheimer por ano. 50 milhões no mundo, né? 50 milhões no mundo. E provavelmente para 2050, 149 milhões de pessoas com demência. É muita gente. E por que a progressão aumenta assim? Primeiro porque o maior fator de risco qual que é? Idade. E a gente está com uma população mais, né? Vivendo mais, e com tem certeza. A atividade física. Né? Aí é fator protetor. Sim. Só que assim, o sedentarismo é fator de risco. Sim. Então, porque a gente estava falando sobre fator de risco. Sim. Então, a gente tem fatores não modificáveis, que eu acho que é interessante saber, porque isso a gente não tem como mexer, que é idade e genética. Entendi. Então, a gente sabe que tem um gene relacionado à doença de Alzheimer. Mas, fazendo um adendo, que é uma pergunta muito comum, e aí, eu tenho um familiar com Alzheimer, vale a pena eu fazer o estudo genético para ver se eu tenho esse gene? A orientação é que não. Por quê? Porque você pode ter o gene e não desenvolver a doença. E a orientação em relação à prevenção, que a gente vai falar agora, é a mesma, ou seja, se você tiver o gene ou não tiver, você tem o familiar, você tem que fazer do mesmo jeito. Então, só para causar uma ansiedade, não vale a pena, entendeu? Essa questão de ter o gene, né? Então, eu já normalmente... vi alguns casos assim. Alguns casos onde que a pessoa, seu pai, seu avô tem Alzheimer. E aí criou uma comoção junto da família que não foi brincadeira. Isso. E o que é Alzheimer? O mal de Alzheimer, na verdade. Então, assim, é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa, ou seja, a pessoa vai perdendo as funções cognitivas. Quando a gente fala de cognição, é importante a gente entender que não é só memória, né? Então, porque todo mundo atribui demência só à memória e não é só isso. Mas, por exemplo, a questão da orientação e da memória visoespacial, né? Então, é aquela pessoa que agora começa a ter dificuldades em elaborar um desenho, fazer alguma questão visoespacial mesmo. Linguagem também faz parte de cognição. Atenção, porque é muito importante, porque uma das queixas muito comum que eu pego no consultório, até de paciente que vem antes dos 60 com queixa de memória, eu fui guardar eu estou não estou bem da memória, porque... Aí me fala situações do dia a dia que está acontecendo. Eu guardei uma chave e eu não recordo onde eu guardei um documento. Eu falo assim, mas
vamos tentar pensar, não é o comum que você está fazendo, é assim, você pega a sua chave, vai guardar, mas no meio do caminho você já pensou que você tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o quê. Ou seja, está faltando atenção. E isso é uma questão que está acontecendo muito, principalmente depois da pandemia. As pessoas estão com muita dificuldade de ter atenção no que se vai fazer, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí não prestou atenção que guardou a chave ali, porque estava pensando que estava 1000 coisas. Aí não vai lembrar mesmo, né? Não tem como armazenar essa informação. Então, todas essas situações aí, a gente tem que ficar atento, porque cognição é muito mais abrangente. E a demência de Alzheimer é uma doença, que aí é uma coisa muito específica, mas é uma doença que ela tem um depósito de substâncias no cérebro, onde vão impactar principalmente regiões responsáveis por essa cognição. Então, assim, quando a gente envelhece, o nosso cérebro diminui de tamanho. Isso é para todos, isso é fisiológico. Mas tem pessoas que têm, por causa desses depósitos, dessas substâncias, que vão diminuir mais certas regiões do cérebro que são importantes para essas questões. Por exemplo, uma região que é importante é o hipocampo. Enfim, são regiões muito específicas que aí você vê que quando você faz a imagem do cérebro, né, principalmente a ressonância de crânio, você vê que aquela região ali ela diminuiu mais do que o esperado para a idade. E aí, por isso, então, a gente tem afetado essas cognições mesmo, né? A gente estava falando antes de iniciar o episódio, né? Antes de começar a gravação, da geração sanduíche, né? E, por exemplo, às vezes a pessoa está acompanhando, né, uma pessoa que está com mal de Alzheimer. E você vê que a pessoa que está acompanhando... Posso só fazer uma correção? E eu vou fazer, não é crítica, claro, assim, não, mas é porque é só pra gente, eu acho que vale a pena pra gente conscientizar. Com certeza. A gente não usa mais mal de Alzheimer. Não. Assim, desculpa, até por isso. É por conta disso mesmo, porque mal... Olha o peso. Então, é doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer. A gente usa assim, Ótimo, doença de Alzheimer, só pra gente... Tudo bem, doença e mal, pra mim é a mesma coisa. Mas assim... mas entendeu? Mas assim, Entendo, o mal assim, ele tem uma impregnação Com muito certeza. mais negativa. Eu entendo, igual você falou, doença também, mas é uma coisa mais negativa. Só Sim, falando assim, claro, pra gente tentar... pejorativo. É um termo pejorativo, né? E quando a pessoa está acompanhando... tá ali, às vezes o companheiro, né, tá acompanhando a pessoa que está com a doença do Alzheimer, como é que a gente pode fazer para a gente se cuidar, né? Porque precisa cuidar da pessoa e ao mesmo tempo a gente se cuidar, né? Porque é uma situação bem delicada, né? Só quem vive sabe, né? Sim. Primeiro, eu acho que é válido falar que hoje, felizmente, a gente tem muitos grupos de apoio para familiares de pacientes com doença de Alzheimer. A gente tem aqui em Brasília, inclusive, um grupo que se chama, não sei se vocês já tiveram conhecimento, Filhas da Mãe. São pessoas, não só mulheres, que têm nesse grupo, eles têm grupo de WhatsApp, eles se encontram para apoiar. Por quê? Porque, igual você está falando, só quem está na prática é que sabe as adversidades que se depara no dia a dia. Então, é muito interessante. Eu tenho alguns pacientes e os familiares participam desse grupo e elas falam assim, começou a acontecer isso, eu coloquei lá no grupo, alguém me deu uma sugestão e foi ótimo. Então, assim, às vezes consegue dar sugestões até melhores que nós, profissionais, né? Mas a grande questão que eu acho que é importante, igual você falou, que é da geração sanduíche, é porque a gente está vendo mesmo uma faixa etária que hoje cuida dos pais e às vezes cuida dos filhos também. E aí, onde que está o tempo para se cuidar? Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa conscientizar que essas pessoas são as mais importantes de ter momento para si. Momento para fazer uma atividade física, momento para ir fazer uma caminhada, relaxar, espairecer, ter momentos de lazer. Por quê? Porque para você cuidar bem do outro, você tem que estar bem. E quando você fica o tempo inteiro, integral, cuidando só do outro, esquece de si, com certeza a gente vai ter uma sobrecarga mental. E vão ter consequências. A gente tem uma síndrome que já é bem estabelecida, que é o estresse do cuidador.
Então, isso está acontecendo. É muito difícil o dia a dia, né, de alguns familiares, principalmente porque a gente sabe que em alguns quadros de demência, tem pacientes que têm muitos sintomas que a gente chama de comportamentais. É aquela pessoa que você ouviu que é agressiva, que às vezes bate, que xinga, enfim. E isso é difícil até pro familiar entender, poxa, a minha mãe, que sempre foi super carinhosa comigo, hoje me xinga, me bate, sabe? Não aceita o cuidado. E é muito difícil. É uma sobrecarga mental, né? Então, por isso a importância da gente enfatizar para essas pessoas que é inegociável para essas pessoas ter um tempo para si. Para fazer uma atividade física, para ter uma alimentação adequada, para fazer tempo de lazer, sabe? E para se cuidar, né? Porque senão ela não consegue fazer o fator protetor em relação ao fator de risco que ela já tem familiar, né? Sim. Se ela já tem uma história familiar de demência, é essa pessoa que a gente fala que tem que fazer atividade física regular, porque é um fator protetor para a demência, que tem que ter uma dieta equilibrada. A gente sabe que, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né, é uma das dietas que é recomendadas, né? A gente sabe que também a questão de fazer coisas novas, aprender coisas novas, isso é estimulação cognitiva. Então, a gente precisa estimular a nossa cognição. A gente chega nos 30, eu falei que a gente está na ladeira, né? É quando a gente precisa começar a fazer coisas novas, aprender coisas novas, idiomas, aprender um instrumento musical, né? Um esporte novo. Então, para a gente resgatar toda a nossa cognição aí possível, entendeu? E aí, por exemplo, a gente tem muito no dia a dia que eu chego, o paciente chega para mim, não, mas eu faço minha estimulação, eu faço muita palavra cruzada. Aí eu falo, bom, isso é bom, mas olha só, o cérebro vai ficando acostumado, vai ficando monótono para ele só a palavra cruzada. Então é importante ter uma variedade, sabe, de coisas novas. Agora que eu entendi porque que eu me tornei pai depois dos 30. Né? Que era pra uma coisa nova, né? Aí a gente criou o podcast, uma coisa nova. Então. Por isso que eu, com 46, estou fazendo tantas outras coisas que eu não fazia. Então, pronto. Estão estimulando. Mas um fator de risco, o tabagismo é um deles, Sim. né? Sedentarismo, tabagismo, hipertensão não controlada, né? Hipertensão arterial não controlada, diabetes e baixa escolaridade. Baixa escolaridade porque quando você tem uma alta escolaridade, você estimulou muito a sua cognição. Aí é fator protetor. Se você tem uma baixa escolaridade, são pessoas que não fizeram essa estimulação. Então, a atividade do cérebro sempre é muito importante. Então, um alerta aqui, né? Sim. Aposentadoria. Então, assim, a pessoa que às vezes aposenta e aí ela acaba falando assim, agora eu vou curtir, não vou fazer nada, não vou, né? Só super tranquilo. E aí, na verdade, é quando ela precisa estimular a cognição. Então, é quando ela precisa começar a aprender coisas novas. E aí a gente faz o alerta aí de que realmente é importante, depois da aposentadoria, enfim, depois dos 30 sempre é importante aprender coisas novas, estimular, mas depois da aposentadoria principalmente. Por quê? Porque você tem uma diminuição muito grande da sua parte cognitiva. Porque no trabalho você acaba tendo que estimular o tempo inteiro. Mas depois da aposentadoria, a rotina modifica, né? Sim. Ela fica meio monótona também, né? E a gente vive hoje um mundo muito acelerado, né? Esse mundo moderno, com tecnologia. Sim. E querendo... Eu já vi meus pais falando assim que hoje em dia a gente trabalha muito mais para ter o recurso do que antigamente. As pessoas tinham muito mais tempo livre antigamente. Há 15 anos atrás, se visitavam muito mais, né? Eu acho que por conta desse mundo acelerado que a gente vive, isso gera estresse. Qual é o impacto do estresse na nossa saúde mental? O estresse, é importante entender que o estresse é um dos fatores de risco, né? E a outra coisa que você já começou a falar, isso é a falta de apoio social também. Aquela pessoa que fica em isolamento é um outro fator de risco. Por quê? Porque é fator de risco para depressão. Depressão é um fator de risco muito bem estabelecido para a demência. Então, inclusive existe um diagnóstico que a gente chama de pseudodemência, que é falsa demência, né? E é depressão. Só que se a depressão não tratada, ela vai evoluir para um quadro demencial. Então, a importância da saúde mental. E aí eu volto para aquilo que eu falei. Saúde mental, uma das coisas que a gente tem muito bem estabelecida é atividade física, que a gente sabe, né, que a gente
para a gente tratar e estar bem mentalmente, né, é a questão da atividade física, da alimentação adequada, né, e ter de rede de apoio, socialização, conexões sociais. E aí por isso que a gente também recomenda, às vezes, por que não fazer uma prática de uma atividade física que seja, você já entre dentro de um grupo que te apoie a ter essas práticas, né? Então, o Vitor eu conheci num evento, né, da natação Master. Meu esposo faz parte. Master já, Vitor? Mas poderia, porque ele assim... Não, mas eu já sou Master. Já é Master. Eu falei pro Wilson. Assim, depois dos 30, né? Depois dos 30. Competi, não, eu acho que é 25, sabia? 23, eu acho que é 23, aí eu não lembro, é 25, né? Ou 23. Eu competi durante a minha adolescência natação, fui pré-federado e tudo, né? Pelo destaque, inclusive. Olha que legal. Mas aí, quando eu entrei no Master, eu falei, não vou competir não. Aí eu falei pro Wilson, ele falou, cara, você tá velho. O Wilson é o dono lá da meu esposo é da natação Master, né? Então acaba que eu tô dentro muito porque acompanho. E aí é super legal, porque, por exemplo, ele vai nas competições. No ano passado, no Rio de Janeiro, teve uma senhora de 99 anos participando, né? Um outro senhor, agora 90 e alguma coisa, eu não vou lembrar, seu Guilherme, lá de Catanduva, bateu 2 recordes na competição em Uberlândia. Ele foi lá e participou e ele começou depois dos 60, atividade física. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Eu falo, quem começa, porque aí a gente está entrando uma questão que eu gosto muito, que é o que eu falo de capital de saúde. Então, o que é capital de saúde? É você criar reserva de saúde. Reserva cognitiva, reserva física, né? Reserva de saúde. E aí, se você começa a fazer atividade física, você é lutador de jiu-jitsu, então você já tem muitos anos, você já tem a sua reserva. Mas vale a pena para aquela pessoa, após os 60, fazer essa reserva? Vale. Por quê? Porque quando ela estiver diante de uma adversidade, ela pode pegar aquela poupança dela ali para usar e aí ela vai lidar muito mais fácil com a adversidade, não é verdade? Então, é por isso que a gente fala, então vai criando reserva cognitiva, reserva física, né, emocional também. Então, por isso que eu falo que meditação, o meu trabalho de conclusão de curso da geriatria foi sobre meditação no idoso e fez muita diferença, sabe? É muito interessante. Doutora Arandara, falamos de atividade física, né? Há alguma correlação entre a alimentação e a saúde mental? Com certeza. Hoje a gente está tendo muitos estudos, inclusive, em relação à microbiota, né? Que é a parte da nossa... A gente sabe que a gente tem bactérias no intestino e tem bactérias que são importantes. Elas fazem uma regulação ali do nosso intestino. E isso está tudo relacionado à nossa alimentação, né? Então, você ter uma alimentação adequada faz toda a diferença para essa microbiota. E está tendo muitos estudos mostrando que a microbiota pode até, inclusive, ser um fator de risco para depressão e demência. Aí, um outro estudo super interessante foi uma das chefes minhas lá do HC, que foi sobre alimentos ultraprocessados, o que aumenta muito o risco de demência, viu? Olha aí, então, estudo bem importante. Não, muito embasado. Foi, e as pessoas estão cada vez mais ingerindo. Né? Ingerindo. E aí é aquilo que eu falo. Se puder optar por alimento que você colhe, melhor do que aquele que você tem que abrir. Então, porque o que você tem que abrir, com certeza, passou por muitos processos, né? Então, é um alimento que normalmente tende a ter industrializado, ultraprocessado. Se você colheu, se você está abrindo, se você está descascando, é porque são coisas mais naturais. Então, a gente tenta optar por alimentos mais naturais. E a gente tem realmente muito estudo, e com peso mesmo, estudos bem feitos, que mostram esse impacto na saúde mental, não só na parte psicológica, vamos dizer assim, mas nas doenças neurodegenerativas também. Você falando, né, da alimentação, eu lembrei, o meu avô, ele morreu com 99 anos por causa do Covid, né? E assim, ele lia um livro por semana, fazia fisioterapia 4 vezes por semana. Aí a comida dele era a mesma alimentação, a dieta dele há 50 anos. 50 anos, eu falava, vamos mudar esse negócio, vamos colocar outro... Vitor, tá funcionando há 50 anos. É isso. Eu não vou mudar. Vô, mas às vezes tem uma coisa mais atual. Assim, era literalmente, o almoço dele era basicamente a mesma coisa,
toda sexta-feira à noite era um cachorro quente, à tarde era um café com creme cracker, sabe? Era uma coisa assim, bem organizadinha, né? De manhã cedo uma bolacha e tal. Mas ele sempre leu muito, né? Lia muito. Você falou que ele era médico, né? Também? Ele era médico. E quando minha avó teve o mal de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, a gente já tá. Ele tinha recém-aposentado. Aposentou com 70 e poucos anos. Ele foi empreendedor, foi o primeiro secretário de Serviço Social aqui de Brasília. Foi diretor da FUNAI durante um tempo. Então, assim, ele teve uma vida muito ativa. Aí ele aposentou e falou, cara, agora eu vou curtir a vida. E até falei uma vez em outro episódio, eu acho. Aí ele falou, vamos viajar o mundo, conhecer o mundo. E a primeira viagem foi a Copa de 94. E aconteceu. Aí foi quando fez esse diagnóstico. Com a minha avó. Aí ele decidiu, falou, não, vou ficar em casa. Aí ele ficou de 94 até 2006. Mas ele lia, né? Fazia fisioterapia, aí ele ficou fazia de 94 até 2006, que minha avó morreu em 2006, em casa com ela. Só que assim, ele jogava tênis. Aí ele parou de jogar tênis porque ele estava andando na rua lendo um jornal, depois voltando do treino, indo para casa, aí ele caiu. Ele não viu o cachorro, ele caiu. Aí machucou o joelho, aí não podia mais jogar, aí descobriu que tinha um problema no coração. Ou seja, mas ele foi só sempre se cuidando, né? Você falando da alimentação, achei, caramba, realmente o meu avô, ele era impressionante. E o sono? Nossa, uma questão extremamente importante. Eu durmo muito pouco e sei que o meu mental, às vezes, não fica tão prejudicado, né? Não fica tão bom por conta do sono, né? É uma outra fator de risco muito importante, são as doenças do sono. Para doenças neurodegenerativas. Para você ter ideia, a apneia do sono ou hipopneia do sono aumenta em 50% de chances de doenças neurodegenerativas. Então, é um número alto. Nossa. E aí, a grande questão que a gente, retomando lá do início, a questão de acompanhar preventivamente. Porque quando você faz um diagnóstico de uma doença dessa e você trata, ou, por exemplo, a gente melhora o seu sono, como você está falando, e isso com certeza vai melhorar lá na frente, diminuir seu risco lá na frente. Mas se a gente não intervir, esse risco vai existir. Então, eu vou até dar um exemplo. Eu recebi uma paciente, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, uma professora, 70 e poucos anos, mas ainda professora do UNB. A queixa era memória. E assim, ela faz atividade física, um biotipo assim, né, ela magra. Acho que ninguém ia suspeitar de primeira que ela poderia ter a apneia do sono. Mas como faz parte de uma investigação, e eu fiz os testes, tinha alguma coisa que eu precisava investigar, porque é uma questão que a gente da geriatria, ou neurologia, ou psiquiatria, quando a pessoa chega com uma queixa cognitiva, a gente tem que fazer uma investigação cognitiva. Aí eu fiz e percebi que tinha algo que eu precisava investigar. Quando eu fui fazer os exames que a gente fala que é de rastreio, né, para tentar entender se tem alguma coisa, uma vitamina baixa, porque vitamina baixa pode também piorar a memória, ou outras questões clínicas, ela veio com a apneia do sono severa. Aí a gente começou o tratamento com CPAP, ela já voltou, e aí ela falou, Randara, como que eu não tinha noção de como melhorou minha vida, eu estou muito mais disposta, minha memória já melhorou. Então, assim, hoje ela usa o CPAP, mas a vida dela melhorou muito. Tanto é que hoje o filho dela de 39 anos já acompanha comigo também, porque aí ela já percebeu o quanto que é importante fazer esse acompanhamento aí preventivo. Eu estava assistindo uma matéria que o Cristiano Ronaldo, ele não dorme 8 horas seguidas. Assim. Ele dorme durante o dia 8 horas, só que ele dorme em espaço de tempo. Assim, ele dorme 2 horas, aí fica 4 horas acordado, ele dorme 1 hora, e assim vai durante o dia, até dessas 8 horas. Assim. Você conhece essa técnica? Não conheço, eu teria que ler a respeito. É técnica de milionário, né? Deve ser, né? Porque para conseguir fazer dessa forma, né? Exatamente. Porque o que ele estava falando que é o seguinte, a ideia era o quê? Porque quando a gente dorme, né, ali 8 horas, entre 6 e 8 horas, a gente acorda super disposto, né? Só que ao longo do dia a gente vai diminuindo. Então, quando ele dorme 3 horas, aí acorda com energia. Aí ele tá com energia. Aí tá com energia. Aí começa a cair, ele dorme mais um pouco. Aí volta a energia de novo. Entendi.
Não, eu teria que ler a respeito, mas é aquele interessante. cientista, Nikola Tesla, falam que ele ia fazer a mesma coisa. Entendi. É o tal do sono REM, né? Sono REM. REM. Uhum. É justamente isso aí. Não é Randy. REM. Tem uns que parece que tal são um sapo dormindo, né? É uma coisa que eu até estudei um tempo a respeito dos sonhos lúcidos, né? Que tem a ver com esse sonho, que esses... É o transtorno do sono REM. Isso. Interessante. E o transtorno do sono REM é essas pessoas que têm esses sonhos muito vívidos, pessoas que, sabe, que bate, que sonha assim e fala. Isso também é um alerta que a gente tem que olhar também, porque isso também é um fator de risco para doença neurodegenerativa. Então, Zara, você falou de meditação para a terceira idade, né? Para todas as idades. É isso que eu ia trazer. Assim. Qual é a importância da meditação e, vamos dizer assim, os benefícios? Eu falo que eu já meditei muitas vezes e ela me fez eu sair de uma crise de coluna, por exemplo. Que eu já tinha feito, comentei com você antes um pouco, já tinha feito diversas acupuntura, todas as coisas possíveis eu fiz, fisioterapia, hidroterapia, tudo. O que me fez eu sair daquela situação foi a meditação. Então eu sei qual é o benefício, né? Mas que é meditar e quais são os benefícios? E aí eu corrigi para todas as idades. Por exemplo, ontem eu fui meditar com meus filhos. Um tem 2, outro tem 5. O do 2 ainda não para muito tempo, não, mas muito. Ele não, mas a minha filha já consegue, assim, enfim. Realmente a meditação, a gente tem diversos estudos mostrando em todos os aspectos. Melhora de parte de doenças cardiovasculares, melhoras na saúde mental. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre 8 semanas de idosos meditando e mudando o processo de autopercepção do envelhecimento. E foi muito legal, porque a gente fez com uma psicóloga, que ela faz uma avaliação de desenho humano. Aí o idoso, ele desenhava como que ele se achava, o que ele tinha de percepção de envelhecimento. Então, tinha idoso que desenhava com bengala, sabe? Aí, depois de 8 semanas, gente, era muito incrível. Foi muito incrível ver a mudança. Então, você via, mudava o traçado do idoso, não estava mais com bengala, sabe? Assim, enfim, foi muito legal. Então, a meditação, a gente trabalha muito a questão, principalmente, da atenção plena, né? A maioria das técnicas estão envolvidas em relação a trabalhar a atenção plena. E a gente, como já falou antes, a sociedade nossa, hoje em dia a dia, é tudo corrido, né? A gente não tem tempo, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, uma das questões importantes é isso, porque a meditação vai te fazer trabalhar seu equilíbrio, né? Trabalhando seu equilíbrio e sua atenção plena, para viver o aqui e agora. E aí a gente deixa um pouco essa percepção futurista ou, né, do passado e vai viver o aqui e agora, e dando valor a isso. E aí isso acaba melhorando a parte mental, a ansiedade, com certeza. Existem atividades específicas ou hobbies que contribuem para que se tenha uma saúde mental mais equilibrada, mais, vamos dizer assim, mais preventiva? Sim. De doenças... mas você fala, tipo, esportes, né? Esportes. Mas, por exemplo, eu falo que a natação, ela trabalha a parte cardiorrespiratória. Você não tem como nadar, me corrija se eu estou errada, se você não tiver atenção. Porque você precisa estar atenção fazendo suas braçadas, a respiração. Tem gente, meu esposo fala que ele nada contando os azulejos do fundo. Então, poxa, que atenção plena é essa? Mas aí, voltando numa questão, por exemplo, você pode fazer meditação andando, caminhando. Aí eu até oriento muito meus pacientes. Porque é muito difícil, às vezes, para o idoso ficar sentado, fazer a respiração, né? Mas você pode, às vezes, lavando uma vasilha, fazer meditação. Por quê? É só você ir lá, vai prestar atenção no lavar a vasilha, esquece os outros, a sua cabeça vai voltar para as outras coisas, mas depois você volta. Presta atenção na água, tocando o prato, a espuma que você está sentindo, porque a gente hoje não presta atenção no tato. Verdade. Na hora do banho, a gente não presta atenção na água caindo no nosso corpo, a gente faz tão automático.
Vai, às vezes, escovar os dentes com a mão esquerda, se você é destro, porque você vai ter que prestar atenção, entendeu? Então, fazer coisas também com o lado não dominante é interessante. Ou, eu faço o caminho para o meu trabalho sempre nesse caminho. Deixa eu tentar fazer um outro caminho. Então, assim, coisas que a gente vai ter que prestar mais atenção no dia a dia. Vamos deixar um pouco esse automático de lado e tentar fazer coisas mais focadas no presente, no aqui e agora. Essas percepções são muito importantes, né? Inclusive, hoje eu fui levar meu filho na escola pela manhã cedo, ele falou, eu também, ele é destro, né? Mas ele também chuta com a esquerda. Sim. Aí ele falou, mas eu chuto muito bem com a esquerda. Por que as pessoas também não chutam com a direita e com a esquerda, com as duas? Eu falei, meu filho, é porque você... notou isso e você faz o quê? O uso constante das duas pernas para poder estar chutando. Ter essa habilidade. As pessoas não têm essa percepção das coisas assim. Sim. Isso é muito importante, né? Vai escovar os dentes, escova com a mão esquerda. Isso. Na hora que comer, parar e ver o que você está comendo, sentir o sabor, sentir o cheiro, né? O tato, a gente perdeu muito isso, né? Muito. Eu acredito que com a parte vamos dizer, da internet, como que é? Da modernização. Da modernização. Se veio muito você não usa tantos os sentidos, né? Isso. A verdade é essa. Isso. E sabia que a questão, porque toda hora a gente está voltando, mas é o importante. Déficits de sentidos, então, por exemplo, déficit visual, déficit auditivo, são fatores de risco para demência. Então, tanto é que eu chego muitas vezes, e hoje ainda tem um preconceito das pessoas usarem aparelho auditivo, mas está diminuindo, mas aí o idoso não quer usar, ele tem déficit, ele precisaria usar, e aí ele não usa, e aquilo dali está aumentando muito o fator de risco para ele evoluir para uma demência. Então, a importância de você usar seus sentidos, né? O óculos também. Quantas pessoas também. Eu já vi alguns, não vou usar óculos que eu vou ser considerado mais velho, olha só. Então, exatamente. São certas coisas assim que as pessoas... Daqui a pouco o geriatra vai estar ligando para ele, né? Exatamente. Vou estar tratando super bem na próxima. Exatamente. Tratei bem também, mas vou estar tratando melhor. Então. Mas, você falando, eu lembro que teve um tempo que eu morei com esse meu avô, e aí a fisioterapeuta falou, Vitor, troca as coisas de lugar. Por exemplo, ele sempre bota a faca desse lado, você troca. Bota o garfo desse lado. Aí eu peguei e botei um garfo de um lado e outro garfo do outro lado. Só pra ele. Aí ele trocou. Aí ficou assim, ô Vitor! Aí eu pegava assim, eu gostava de tomar leite em pó. Aí a tampa eu botava virada. Aí ele tentava abrir, só que era a parte de baixo. Ele ficava assim, percepção. Sim. Aí ele virava. Sim. Aí foi que ele me proibiu, falou, você não chega na cozinha enquanto eu não tomar café da manhã, tá proibido. Aí ele tinha a poltrona, aí ele botava aqui os controles da TV, o iPad dele e tal, aí eu botei do outro lado. Nossa. Então assim, foi uma discussão a semana inteira, assim, eu e ele, né? Mas você via que movimentava nele. Sim, a gente tem que fazer, né? Isso é um estímulo, né? Então é um legal. Estímulo. Agora você falou e eu me recordei de uma coisa. Agora, já num paciente que tem um quadro demencial, o mínimo de mudança do ambiente é melhor. É melhor, né? Porque eles perdem um pouco de referência. Então, por exemplo, eu tive uma paciente em São Paulo que eu acompanhava e ela é super bem, sabe? Ela tinha demência e ela morava com a filha. E a gente quase não precisava fazer mudança assim de medicamento. Estava muito bem sempre. Aí ela começou a queixar de dor nas costas. Aí a filha, com uma boa intenção, falou, vou mudar então a cama dela, vou aproveitar e pintar o quarto, arrumar o quarto. Gente, ela perdeu totalmente, aí ela começou a ficar agitada, começou a ficar agressiva. Por quê? Porque ela perdeu a referência, que era o quarto dela, onde que ela se sentia segura, entendeu? Então, pacientes com demência, a gente faz a sugestão. Às vezes, a gente também tem quadros, assim, para questão de rede de apoio. O paciente tem demência, fica na casa de um tempo, na casa de outro filho outro tempo, na casa de outro filho outro tempo. Isso não é tão interessante, né? Eu sei que, às vezes, por uma questão social... Não tem como ser diferente, mas a gente sempre faz a sugestão. Se puder sempre ser no mesmo local e de preferência um local onde tenha, por exemplo, ela vai morar com uma filha. Leva coisas que era da casa dela.
quadros, plantas, sabe? Para ela sentir como referência, a pessoa sentir a referência, aquilo dali. Porque o paciente idoso, ele precisa dessa referência e ele precisa de previsibilidade. Então, ele precisa de rotina. É diferente do caso do preventivo. Preventivo, que aí já falando num paciente já com diagnóstico. Doutora Randara, como que a gente diagnostica uma pessoa que tem a doença de Alzheimer? Através de quê? Tem doença de sangue, exame de sangue, o quê? Então, é assim, como a gente falou, tem os sinais de alerta. Sim. E aí, por isso que é importante, né, o acompanhamento já de um profissional, porque quando você tem os sinais de alerta, a gente já faz essa investigação. Mas aí, o paciente chegou com uma queixa de memória, ou o familiar trouxe com a queixa de memória, a gente vai fazer uma anamnese bem específica, tirar uma história bem específica do paciente, e a gente faz testes cognitivos. A gente faz testes para avaliar as várias áreas de cognição do indivíduo. Na maioria, com essas avaliações, até porque a maioria já chega com um quadro já não tão inicial, a gente consegue fazer o diagnóstico. Mas a gente sempre tem que pedir exames de sangue. Por quê? Porque existem as questões que a gente chama de demências reversíveis. O que é isso? São quadros clínicos, igual eu falei, uma vitamina baixa, que aí às vezes a gente repõe, a gente melhora já a cognição. Melhora a cognição. Ou às vezes uma tireoide, um exame da tireoide estava alterado, aí a gente ajusta isso, melhora a memória. Então, é uma avaliação clínica, né, laboratorial, exame de imagem. A questão dos exames que você fala de sangue é mais nesse sentido. A gente tem exames que a gente coleta líquor, que é aquele líquidozinho que tira da medula. Só que esses estão muito mais ainda, não é mais na prática clínica, não é tão usado. Por causa do preço, os planos não cobrem e eles são mais para estudos. Então, eles estão mais usados em estudos. Então, normalmente, exames laboratoriais e de imagem. De preferência, uma ressonância de crânio ou uma tomografia de crânio. Aí, a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas tem uns quadros, por exemplo, paciente que hoje está tendo alerta, né? Principalmente depois da pandemia, vem com queixa de cognição, paciente jovem, né? Vamos falar uns 60 anos, 50 anos, sei lá. E aí eu faço o teste, mas eu fico na dúvida do teste. Aí existe um outro teste que se chama teste neuropsicológico. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram. Então, é por um neuropsicólogo, ou seja, um psicólogo especialista, que ele vai ficar de 6 a 8 sessões fazendo testes bem minuciosos. E eles conseguem liberar um laudo muito minucioso, muito detalhado, que aí a gente consegue fazer diagnóstico normalmente a partir daí. E aí, até para fazer o diagnóstico, porque às vezes eu já peguei teste neuropsicológico e o diagnóstico era depressão. Então, a suspeita era um síndrome demencial, mas no final era uma depressão que a gente precisava tratar melhor. Entendi. Entenderam? E qual é, assim, a idade, média de idade que às vezes apresenta a doença do Alzheimer? É porque existe tanto doença de Alzheimer pré-senil quanto senil. A gente sabe que tem pacientes que, às vezes, antes dos 60 anos, têm evolução de doença de Alzheimer. E aí, normalmente, são até evoluções mais rápidas. Pacientes que têm a doença de Alzheimer antes dos 60, normalmente têm uma evolução mais rápida da doença. Mas eu vou te falar assim, vamos falar dos 50 para frente, essa faixa etária toda pode desenvolver, lógico, diante desses fatores de risco, de tudo isso que a gente colocou, né? E aí, realmente, tem alguma queixa, tem algum sinal de alerta, tem que procurar um profissional para fazer uma investigação. É isso aí, doutora Randara Rios. Agradecemos imensamente por compartilhar o seu conhecimento, né, conosco e nos ajudar a entender melhor como que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Agradecemos também os nossos ouvintes por estarem conosco hoje. E a FIBO por tornar esse episódio possível, né? A FIBO ela é uma plataforma digital que ela tem muita valia para aqueles que queiram prestar vestibulares do Enem e outros vestibulares. Entrar lá na FIBO Enem no Instagram, que é um dos nossos apoiadores aqui, estar presente. É muito bom lembrar de cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida,
Satisfação tê-lo aqui presente no Lamparina Podcast. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar. A gente que agradece. Quando a gente se encontrou lá na Academia de Destaque, foi bem legal. Gostei muito da palestra que você deu para as pessoas lá. Uhum. E quiser passar uma mensagem, falar onde é que as pessoas podem te encontrar. Uhum. Hoje eu também tenho um Instagram, né, profissional, onde eu DRA, né, doutora Randara, e ali eu estou publicando constantemente informações que são válidas, eu falo para as pessoas acima de 40 anos. Então, quem busca aí um processo de longevidade saudável, eu sempre estou trazendo conteúdos bem informativos, né, e bem interessantes. E a partir do Instagram você pode acessar também o meu Doutoralha, onde ali tem toda a minha formação e tem também inclusive opiniões de outros pacientes, e podem ali acessar direto a minha secretária, né, a Viviane, quem sabe para poder começar a fazer esse acompanhamento preventivo. E qual é o Instagram, doutora? É DRA Randara, doutora Randara. É porque eu preciso. Acompanhamento é muito importante, o preventivo, Sim. cuidando sempre da Sim, da promoção nossa à saúde, né? É importante a gente estar alerta a todo momento, né? Com certeza. Preventivamente. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado a você. Quero agradecer também a audiência por estar nos assistindo. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode ser útil esse conteúdo do dia. Comenta aqui o que você achou e nos vemos nos próximos episódios. Isso aí. Ame-se. Abraço.